Olá, o meu nome é Luís Couto, eu sou advogado, já desde 2008, neste momento exercendo a minha atividade numa sociedade SPCB legal, ou legal, onde a minha área de prática é fundamentalmente o direito laboral, proprietário e o imobiliário também, e no âmbito do direito laboral, também a imigração, na perspectiva do tratamento dos problemas relacionados com a contratação de trabalhadores estrangeiros. Bom, nós hoje vamos falar aqui eh, sumariamente sobre um assunto que vai ser objeto de formação, que congrega dois mundos, digamos assim, ou duas áreas. Por um lado, a área da imigração, para se perceber o que será necessário que um trabalhador ou trabalhadores estrangeiros que pretendam vir exercer a sua atividade em Portugal, quais são os passos e os mecanismos que porventura têm para virem exercer cá, e depois também, e afinal, dar nota de uma forma geral, obviamente, porque senão era uma formação sobre só esse tema, sobre o que é o contrato de trabalho, o que é um contrato de prestação de serviços e o enquadramento laboral da relação em Portugal. Hum, Fundamentalmente, esta formação visa dotar os formandos com a habilitação, digamos assim, para que promovam um processo de entrada em Portugal, permanência em Portugal e celebração de contrato de trabalho ou exercício de uma atividade de prestação de serviços, com diminuindo o risco que sempre há de as coisas não correrem bem. Por isso, esta nossa formação vai incidir fundamentalmente sobre o processo, o que é o visto e o processo de aquisição de visto e, posteriormente, da atribuição da autorização de residência para exercer o trabalho em Portugal e, portanto, ter uma noção de quais são os passos desse processo. Depois iremos aludir também ao regime especial, ou algumas regras especiais que alguns países que integram a CPLP beneficiam, no âmbito de um acordo de mobilidade que foi celebrado entre alguns países e de que Portugal é subscritor. Também abordaremos as regras, digamos, que os cidadãos da comunidade europeia têm que observar quando se vem instalar em Portugal, apesar de haver um princípio da liberdade de circulação, quando a permanência em Portugal se prorroga por mais algum tempo, há obrigações, designadamente de registro, que deverão ser cumpridas, e depois, afinal, um enquadramento sobre o contexto laboral em Portugal, aflorando as questões mais relevantes, digamos assim, da relação laboral, que é essa que fundamentalmente gera ou está associada à imigração, e dando nota de alguns pontos do regime português, que, em alguns desses pontos, é inovatório relativamente a outros regimes de outros países, para que os, os imigrantes, e não só, que porventura queiram vir trabalhar em Portugal, o possam fazer de uma forma informada e de uma forma sem obstáculos, isto é, tendo conhecimento prévio de pelo menos como se tramita esse processo. Bom, eu aqui vou única e simplesmente aflorar alguns pontos deste nosso programa da formação, e começando, como referi, com o tema da autorização de residência e da atribuição do respectivo visto prévio. Como se não saberão, ou saberão, em Portugal, desde junho deste ano, houve uma alteração substancial no regime de atribuição de autorizações de residência após o exercício de trabalho em Portugal, por um decreto-lei que entrou em vigor em junho e que agora teve uma alteração muito relevante, e veio alterar um regime que vigorava até então, que era a possibilidade de se entrar em Portugal para aqui obter uma autorização de residência sem obter previamente um visto nos postos consulares dos países de origem. Portanto, antes desta alteração legislativa que entrou em vigor em julho do ano passado,
quem viesse para Portugal e entrasse regularmente em Portugal, mediante uma manifestação de interesse, uma manifestação prévia de interesse, onde já avultavam e teriam que cumprir e entregar alguns dos documentos necessários para a atribuição do visto, que aqui não seria necessário, e para a autorização de residência, portanto, poderiam entrar em Portugal, manifestando previamente a intenção de trabalhar em Portugal, entrar, iniciar trabalho e requerer a entrevista para que seja pedido a autorização de residência. Desde a data que referi, julho deste ano, houve uma alteração, acabou-se com este regime, que já ele próprio era um regime transitório, mas que já vigorava há seguramente 3 ou 4 anos, e por isso simplesmente não deixou de permitir que, para se obter uma autorização de residência em Portugal, se prescindisse do visto e se obtivesse essa autorização mediante uma manifestação prévia de interesse. Esta alteração legislativa trouxe vários problemas, que naturalmente também foram noticiados, que levou a que a Assembleia da República, agora em setembro, aprovasse uma lei que veio alterar de alguma forma este regime, eh, solucionando, ainda não, porque não temos mecanismos informáticos para o fazer, a situação de muitos trabalhadores estrangeiros que cá estavam com uma perspectiva legítima de obter autorização de residência e por esta alteração legislativa deixam de o poder fazer. Portanto, iremos aflorar esta alteração que é recente e impactante na vida de estrangeiros a trabalhar em Portugal, e depois faremos uma introdução sobre o que é o visto, sobre os tipos de vistos que existem em Portugal, desde logo, e aquele que aqui é mais relevante, o visto de trabalho, pois exercício de uma atividade laboral dependente ou de uma atividade profissional independente, mas depois existem toda uma série de outros vistos, designadamente o visto para o exercício temporário de uma atividade prestada a uma entidade com sede fora de Portugal, chamados vistos para nómadas digitais, portanto, são mecanismos que permitem cautelar determinadas situações em que o estrangeiro que pretenda vir exercer durante determinado período de tempo uma atividade em Portugal, mas mantendo um vínculo com com um empregador ou com um prestador ou com um recebedor de serviços que se mantém fora de Portugal e, portanto, tratando-se esta de uma relação laboral ou profissional não integrante ou não regulada pelo nosso ordenamento jurídico, lhe permitido a atribuição, a obtenção de um visto para trabalho remoto ou para aqueles a que se denominam os nómadas digitais, e, além deste visto, também existe a possibilidade de só obter uma autorização de residência, também já não são nómadas, porque pressupõe aqui um estabelecimento da sua residência, mas para a prestação de serviços, lá está, para uma entidade empregadora com sede fora de Portugal, e, portanto, este é um regime que tem pouco tempo, foi aprovado até numa alteração legislativa, penso que 2018, e que veio permitir acautelar uma série de situações novas, pós-pandemia, designadamente e no âmbito do inverso do trabalho, e neste caso do trabalho remoto. Para além disso, iremos aflorar outro tipo de visto que veio também e que agora assumiu maior relevância, que foi também introduzido no nosso ordenamento jurídico recentemente, que é o visto para procura de trabalho, que permite que o estrangeiro que pretenda vir trabalhar a Portugal obtenha este visto e entre em Portugal e inicie trabalho sem que previamente demonstre a existência de um contrato de trabalho ou de um contrato de promessa de trabalho, dando-lhe a oportunidade, durante um certo período de tempo, de procurar ativamente esse trabalho e obtendo, conseguindo esse trabalho, a partir daí pedir uma autorização de residência para cá se estabelecer, sendo certo que se durante esse tempo não conseguir esse intento, terá que, naturalmente, sair do país e havendo depois uma moratória para que possa repetir este processo. Mas era um visto que agora assume relevância maior porque permite antecipar a entrada em Portugal de estrangeiros que tenham já uma perspectiva de trabalho, mas que ainda não a tenham concretizada e, portanto, tenham a possibilidade de vir trabalhar em Portugal. Afloraremos também o tipo de residências, de autorizações de residência que o nosso ordenamento jurídico contém, as autorizações de residência temporárias ou permanentes, o prazo das autorizações de residência e, naturalmente, também posteriormente das suas renovações, e aquilo que é necessário para transformar uma autorização de residência temporária numa autorização
de residência permanente, e, portanto, dando também nota de quais são os procedimentos e os documentos necessários para se obter essa autorização de residência, especificamente, e aqui para vir trabalhar em Portugal. Para além disso, como já referi há pouco, os cidadãos que integrem o país da Comunidade Europeia são cidadãos comunitários e, portanto, beneficiam do princípio da livre circulação entre os países comunitários. Contudo, quando um trabalhador ou um cidadão de um país comunitário pretende estabelecer residência em Portugal, não há necessidade de autorizações, não há necessidade de vistos nem de autorizações de residência, mas impõe-se uma obrigação de registro junto da Câmara Municipal do círculo onde vai residir, e, portanto, também esta inscrição tem uma série de requisitos e documentos que serão necessários para instruir, que é muitas vezes desconhecida, mas que iremos também dar nota na formação que iremos realizar, falando ou reportando-nos à norma legal, ao decreto-lei que também estabelece este regime. Por fim, resta, e será este também um tema a ser tratado na formação, que é dar uma nota do contexto laboral que existe em Portugal. Desde logo definir o que é um contrato de trabalho, por contraposição a um contrato de prestação de serviços. Um contrato de trabalho pressupõe a prestação de trabalho subordinado a uma entidade que o recebe, e, portanto, mediante o pagamento de um preço, que se distingue da prestação de serviços, em termos muito gerais, por não estar sujeito, o trabalhador ou o prestador, àquilo que se denomina uma subordinação jurídica, isto é, uma possibilidade da entidade empregadora conformar a sua atividade quanto ao tempo, quanto à forma, e ter aquilo que também se denomina de poder disciplinar e, portanto, poder ela própria fiscalizar a atividade do trabalhador, aplicando sanções, que pode ir até à mais gravosa, que é o despedimento coletivo. Dar uma nota também sobre o regime das férias, que é tantas vezes complicado de se perceber, o regime português relativamente a férias, designadamente e até nos anos do início da prestação e do fim da prestação, tem uma série de regras muito próprias, que não são de fácil percepção e, portanto, a contabilização dos direitos a férias muitas vezes são polémicos e quem vem a trabalhar em Portugal convém que tenha a noção de qual é o seu direito a férias. Falaremos da remuneração, o que é que pode compor a remuneração em espécie, a remuneração em numerário, e também falaremos daquilo que Portugal se distingue, por exemplo, dos países anglo-saxónicos, que é as formas limitadas da cessação do contrato de trabalho, havendo um princípio constitucional de proibição do despedimento sem justa causa, só podendo o contrato de trabalho terminar por uma das formas que a lei o estabelece, sendo certo que, não havendo o cumprimento dessas normas, o despedimento será ilícito, dando direito ao trabalhador de impugná-lo judicialmente e, por via disso, obter compensações que iremos, de uma forma sumária, também tratar. E, por fim, dar também, se calhar por fim não, de início, das regras ou das obrigações específicas que o trabalho do trabalhador estrangeiro e a entidade empregadora de trabalhadores estrangeiros têm que cumprir, desde logo, na celebração do contrato de trabalho, quais são as informações que lá deverão ter, porque de facto é uma circunstância específica que a lei trata de forma especial, impondo obrigações na conformação da própria redação do contrato. E, portanto, dando por aqui uma noção geral, se pode fazer, mas que permita a quem venha de uma realidade diferente, se for inclusivamente de um país anglo-saxónico, é bastante diferente os princípios e a forma como nós conformamos a nossa relação laboral, muito mais protetora do trabalhador, muito mais rígida quanto às formas de cessação e de estabelecimento de relações de trabalho por tempo determinado, para que quem entra possa entrar com segurança, desde logo
cumprindo todas as obrigações necessárias para uma permanência legal em Portugal, iniciando pelo pedido do visto, a seguir pela entrada em Portugal, pelo pedido de autorização de residência e tendo a noção de quais são os cuidados que deve ter, e são muitos, quando celebram contratos de trabalho com entidades empregadoras, portuguesas ou estrangeiras, que laboram em Portugal, tendo um conhecimento dos direitos e deveres também que resultam do estabelecimento dessa relação, que é fundamental para que não se corra o risco do incumprimento, seja na entrada, seja na permanência, seja no estabelecimento de uma relação laboral ou prestação de serviços em Portugal. Portanto, um, esta formação que iremos ministrar, não sendo ou não querendo ir ao fundo das questões, porque também nunca se poderia ser, pretende dar aos formandos capacidade para que evitem o risco quando decidem vir trabalhar em Portugal, e, portanto, dando-lhe as ferramentas para que não tenham dissabores e esclarecendo, porque naturalmente estas formações são dinâmicas e na medida em que seja possível, responderei a todas as questões assim, e esclarecerei todas as dúvidas que possam existir, tanto na parte da imigração como na parte laboral, e por isso parece-me que é uma formação que será útil, porque virada para questões práticas, porque incidindo sobre questões concretas, permitindo que quem entre mais preparado, exerça uma atividade mais preparada, ciente de quais são as obrigações que tem, tanto na imigração como na parte laboral e de prestação de serviços, que é fundamental. Por isso, espero encontrar-vos na formação que está agendada, que poderão fazer a inscrição através dos links que irão ser publicitados, e será um gosto contribuir para que possam vir trabalhar para Portugal, diminuindo o risco que existe sempre quando se decide ir para um contexto diferenciado e trabalhar num país estrangeiro. Obrigado pela vossa atenção, espero encontrar-vos na formação e foi um gosto.